Chave de Ouro Vale foi aberta a 32ª sessão ordinária municipal de Mariscone. A presidente perguntou sobre oposições, não havendo manifestação, prosseguiu. A presidente falou sobre o pedido do vereador Lincoln, reiterando a reunião anterior sobre a estrada mineira, esclarecendo que a resposta foi que estão aguardando este ato para a providência, já que está previsto, mas infelizmente não teve como, mas se pediu urgente movimento pedido. A presidente propôs moção de quebra do procedimento do senhor Heleno, pai da Flávia, professora do Fabrício do Vaguinho. O vice-presidente colocou em votação a aprovada unanimidade. A presidente falou que a última sessão foi suspensa a pedido do vereador Sebastião, pois foram feitas perguntas escritas ao vereador e o mesmo disse que protocolaria por escrito. Não fez e informou a secretaria que traria resposta nessa reunião. A presidente abriu a palavra para o Sebastião. O vereador Sebastião disse que prefere não responder com todo o respeito ao vereador Alaí, que fez as perguntas, mas que essa questão já está superada. O vereador Alaí disse que sempre fala que é para tentarem não ter discussão, mas que o vereador Sebastião disse que responderia com o maior prazer, que pela primeira vez teria sido feitas perguntas de forma organizada, escrita, e que agora mudou. O vereador Sebastião disse que não criticou a posição do vereador Laí, mas que analisou melhor e tudo que deu já foi superado. O vereador Laí disse que foi superado, mas não teve uma resposta e gostaria de tirar as dúvidas. Acredita ser de outros vereadores também. O vereador Sebastião disse que sua resposta é que não foi aprovada a emenda na lei orgânica, e não há o que falar em emenda positiva, que é o seu entendimento. O vereador Sebastião disse que não é o vereador que tem que dizer de onde irá remanejar, que isso é do executivo, e por isso acho desnecessário, deixando claro que respeita o questionamento do vereador Laí, mas a resposta tem que ser coerente a essa resposta, não é para ele dar. O vereador Laí disse que o vereador Sebastião está meio perdido. A presidente perguntou se, com relação à indicação de fundamentos, elementos, documentos, a resposta resumida é que isso caberia ao executivo. Segundo o vereador Sebastião, e com relação ao bloqueio até novembro, foi falado sobre 5%. Não tem muito a ver, mas o vereador responde que, se faltar recursos, faça-se emenda e peça alterações, perguntando se essa seria a resposta do vereador Sebastião. O vereador Sebastião disse que está respondendo o vereador Laí, que a presidente quer abrir a questão dos 5%. A presidente disse que quem abriu essa questão foi o próprio vereador. E ela apenas está tentando resumir a resposta dele, porque com a resposta foi dada em meio a outras palavras, que a resposta é o parlamento. O vereador André pediu que na rua Raquel Marques, perto do Edinho Paleteiro, com as chuvas está em poção de muita água, inclusive quando passa o veículo acaba molhando os pedestres. Parece que falta o bueiro ou a captação de água. A presidente falou que deve ser questão de verdade, solicitando a secretaria e passa para o setor de obras e solicitação. O presidente falou que, com relação à pergunta do vereador Laí e a resposta do vereador Sebastião, na 30ª sessão ordinária, ela fez uma sugestão que esta casa pedisse sugestão executiva sobre a questão da reserva de contingência, já que sempre foi citada isso aqui. A questão levantada pelos vereadores da oposição, se o executivo quem deveria determinar, mas que deveria ser adequado à EDO, que, como ela avisou aos vereadores, ela entrou em contato com o contábil executivo para que possam chegar nessa questão do valor da reserva de contingência e pacificar essa questão, até porque tanto o executivo quanto os vereadores foram inclusivos ao erro, por causa de uma falta de atenção à contabilidade. Tanto a prefeitura, tanto a Câmara não se verificou que havia suprimido a expressão até, que houve uma falha, mas que ela considera nula, pois não se mexeu nos anexos. Para pacificar a questão, pediu sugestão para que sejam feitas alterações necessárias para chegar ao valor dessa reserva de contingência. Como todos os vereadores da oposição requerem, e como houve concordância da comissão durante o parecer do projeto número 19, que tem ligação com o projeto número 17, que isso já foi feito, já trouxeram as alterações, passando pelo crivo do executivo, para que não tivesse depois o problema de ter algum veto.
situação que tornasse ainda mais melindrosa a situação. O presidente perguntou aos vereadores se concordam que seja feita essa alteração, adequando conforme foi pedido. Se concordarem, tem as rubricas e valores, e todo valor que for retirado, decotado, vai fazer falta. Mas, já que não tem outra saída para que pacifique essa questão, e perguntou se querem saber quais rubricas. O vereador Paulo perguntou se irá fazer a alteração. O presidente respondido que sim, que todos concordaram. O vereador Sebastião perguntou de qual rubrica, tendo o presidente respondido que foi de várias, e não pode tirar de um só lugar. O vereador Sebastião falou que essa questão já foi superada, que já foi votada. O presidente disse que é somente a justificativa, já foi votado e aprovado, que é para adequar a LOA, a LDO ou a LDO à LOA. E se adequar a LDO à LOA foi pelo projeto 19, que não passa nessa casa. Não passou nessa casa, então resta fazer dessa forma. O vereador André falou com relação ao reserva de contingência. Na última reunião, ele pegou o compromisso com o vereador Laí e falou que votaria favoravelmente a LOA, que está em tramitação. O executivo suprimiu o artigo 5º. Mas a presidente já tem uma resposta sobre esse assunto. Não vê por que discutir essa questão da reserva de contingência, já que não houve acordo sobre suprimir o artigo 5º. A presidente disse que o artigo 5º é uma coisa e a reserva de contingência é outra. O vereador André falou que se o projeto 17 não for aprovado, não tem por que discutir a reserva de contingência. A presidente pediu que fosse por partes. O presidente perguntou se todos estão de acordo com a alteração. O vereador André respondeu que prefere se aprofundar mais um pouco com relação a quais alterações o presidente quer propor. A presidente mostrou para o vereador André que ele já havia feito anotações. Mas o Rafael perguntou se fazendo a alteração teria que votar tudo novamente, fazer parecer. A presidente disse que não, foi já pedido e colocaram várias, inclusive foi falado que não seria atribuição dessa casa. E como é uma alteração substancial no todo, é só com relação a uma parte dessa casa, e como é uma alteração substancial no todo, é só com relação a uma parte. Como não é uma alteração social, sim, no todo, só com relação a uma parte. O vereador Laí disse que considera que não precisa desse valor todo. A doutora Rafael falou com o doutor Rodrigo sobre a antecipação de receita, se está no texto que deveria ser quitada até o dia 10 de dezembro de 2023. O vereador André pediu 10 minutos para conversar, sendo a presidente deferido e falava que vai aproveitar para entrar em contato com o executivo. Retornando à reunião, o presidente disse que com relação à outra parte, sobre o artigo 5º, hoje não tem como resolver, porque não conseguiu falar com o prefeito. Mas, para trabalhar nessa modificação, perguntou se os vereadores concordam com o que foi apresentado para suprir a lacuna da emenda, que não apontava de onde seria decotado, também da divergência entre LOA e LDO, para ficar da forma que os vereadores da oposição requereram. O vereador Sebastião perguntou concordar com o que, tendo o presidente respondido que é com tudo que foi explicado. O vereador Rafael perguntou se haverá a correção da LOA, tendo o presidente respondido que seria isso, está sendo suprimida a falha da emenda dos vereadores, tanto a questão da divergência. Suprir a falha da emenda dos vereadores, tanto a questão da divergência. O vereador Rafael perguntou se a relação da LOA virá corrigida, tendo a presidente respondido que tem que vir, para ficar de acordo tanto do parecer, tanto da emenda e todas as falhas das últimas reuniões. O vereador Rafael disse que, se for corrigida, pede que coloque a data de 10 de dezembro de 2023, para ficar igual à LDO, para ficar
exatamente igual. A presidente disse que não sabe, por causa do fechamento, que é o aspecto mais contábil. O doutor Rodrigo disse que lei federal estabelece o prazo de 10 de dezembro, que se não cumprir, independente de não constar expressamente, será um ato fora da lei. Mas se for alterado o projeto, não irá ter problema se colocar a data. O vereador André falou sobre a reserva de urgência, que hoje ela foi entregue para os vereadores apreciarem, que não foi escolha executiva estar tirando dessas partes. A presidente disse que conversou com o executivo e contar de onde tem como tirar, que não tem como ser de outro lugar, que irá fazer falta e prejudicar, mas não pode ser tirado de outro lugar, que verba carimbada, depois de pagamento, etc., não tem como. O vereador André disse que deve ter um balancete de gasto mensal dessas partes, que deve encaixar preferencialmente na necessidade de cada uma no momento oportuno para poder usar. A presidente disse que não é dentro do planejamento, não se esperava isso. Dentro do planejamento não se esperava isso. Não quer dizer que não irá atrapalhar, mas é onde dá para fazer. O vereador André disse que o orçamento novo está com um valor bem maior para essas partes. A presidente disse que tem que considerar a inflação, novas necessidades, que a população da cidade vem crescendo a cada dia. A quantidade de matrículas nas escolas municipais só cresce. A vereadora André perguntou ao doutor Rodrigo que, na questão do possível risco fiscal, acha que pode ser usada a qualquer momento a reserva contingente. O vereador André falou que a Prefeitura de Maria Espanha tem histórico de não ter dificuldade financeira. O próprio nome já diz que é uma reserva. A dona Laís falou que conversou com o vereador Vitor Sebastião. Entenderam que a proposta do doutor Rodrigo é justa. Sugeriram que a presidente pedisse ao executivo que é coisa simples, que é trocar duas coisas. E ao invés de fazer de uma, fazer um mesmo documento com as duas, sendo que uma em um documento e uma em outro, e até a próxima reunião. No inciso 5º, que são dois que querem. Então, o acordo seria tirar um, que se houver aceite o executivo. Os vereadores da oposição escolheriam um para retirar. O vereador Alain disse que sua sugestão, para não ter mais problemas, é o executivo fazer a modificação, que aí não terá mais problemas e passará para a votação. O doutor Rodrigo disse que se compromete a tentar fazer essa ponte para chegar aqui já definido no que será votado. A presidente disse que não pode falar pelo executivo, que ainda não levou esse aspecto para ele. O vereador Laí falou que é uma sugestão. A presidente disse que se houver concordância do executivo e unanimidade nesta casa, conversarão no grupo. O vereador Laí falou que a presidente, conversando com o executivo de maneira definitiva, que será somente escolhido. A presidente disse que para prosseguir com a parte que já está pronta, e depois verifique os demais pontos, perguntando se todos estão de acordo, tendo todos respondido que sim. A presidente disse que irão suspender a discussão para apreciação da proposta que foi feita com relação ao artigo 5 de seus incisos, que irá conversar com o executivo e o jurídico da casa também se dispôs. Mas gostaria de saber que, se resolvido esses impasses, poderão colocar em votação única. E o vereador Rafael falar que a intenção é conversar e discutir no grupo, para chegar na reunião com tudo resolvido, achando que não vê problema em ser votação única. O vereador Laí disse que a votação em 3 turnos ou turno único não vai alterar em nada, por isso é favorável a ser votação única, dependendo do voto de cada um. A presidente falou que então está aprovado por unanimidade a questão dos anexos, conforme foi apresentado. O vereador Alaí pediu para o presidente perguntar aos vereadores se houve entendimento, para não prolongar mais. A presidente perguntou se estão todos de acordo, tendo todos opinados favoravelmente. O vereador André solicitou que o presidente fale sobre a eleição da Câmara, que a próxima reunião é dia 26.
para definir como será feito, qual rito, pois nunca participou. A presidente disse que o regimento interno e a lei orgânica falam em 1º de janeiro, mas ninguém vai querer estar aqui no domingo, acreditando que todos concordem que, como já foi feito em outras ocasiões, não seja necessário nem portaria, nem edital, que seja resolvido com eles mesmos, como o prazo de inscrição dos cargos ou chapa para a constituição da mesa, podendo fazer o mais breve possível. Óbvio, depois de passar por tudo isso, que não tem como fazer a eleição de mesa sem ter terminado a pauta. O vereador aí sugeriu que, se na próxima reunião, o vereador Laís sugeriu que se na próxima reunião. O vereador Sebastião disse que é muito difícil, que é humanamente possível, que sempre que esteve como vereador, nunca viu isso de não aprovar o orçamento, que normalmente é aprovado, mas que o prefeito também tem que ceder um pouco nesse ponto. A presidente disse que irá conversar com o executivo. O vereador Sebastião pediu para ela ver isso, para resolver, pois precisa aprovar o orçamento, mas precisa que tenha coerência de ambas as partes. Não havendo mais nada a tratar, a presidente encerrou a reunião, convocando a próxima reunião para dia 26 de dezembro, às 18 horas, para constar o vereador André Lavor presenteado. Cada sessões 21 dias de dezembro. Com relação à retificação sobre a presença do vereador Alaí, que estava física, né? Eu também peço retificação, está constando que foi Vaguinho, mas é Faguinho. E também, não sei se o vice-presidente marcou ali a página, se não marcou, depois encontra, se retifique se também inserindo o não na frase. E como não é, vai passar a ser, né, o que foi verdadeiramente. E como não é uma alteração substancial, e aí foi omitido o não. Mais alguma retificação, alguma impugnação? Por mim não, presidente. Então a ata está aprovada, a unanimidade. Ofícios, e-mail, proposições, apresentação sem discussão. Oradores inscritos. Dispenso. Requerimentos correspondentes também não, né? Vamos passar para a ordem do dia. E temos da ordem do dia ou da ordem do dia ou do expediente? Expediente, pode falar. Presidente, eu tinha feito um pedido de retirada de um entulho ali na próxima escola de Escola Floresta. E se encontra lá ainda, eu gostaria dessa pedir novamente para retirar. E eu não sei se foi a própria prefeitura ou alguma firma contratada por ela que fez ali a rua Luiz Mani, que eu tinha pedido aqui, mas o serviço, eu dei uma olhada lá esses dias. Nossa, não sei se foi por conta das chuvas, não sei se foi mal feito. Eu peço que a pessoa responsável aí para ficar fiscalizando esse serviço da prefeitura desse uma olhada lá, porque realmente está muito ruim. Está muito ruim o serviço, eu olhando isso esses dias. Tá bom? Porque a prefeitura não vai ter que ficar refazendo o serviço, gastando dinheiro novamente, né, com o mesmo serviço. Agora, Se foi empresa também, certamente não está no prazo, né? Bom, voltemos então à ordem do dia. Nós temos o projeto de lei número 17/2022 e houve também a distribuição em caráter de urgência do projeto de lei número 2022, oriundo do Executivo. Já temos parecer jurídico, contábil e o parecer do relator pelo conjunto de comissões. Por quem foi o relator? Arnóbio. Vamos colocar, antes de iniciar a ordinária, os pareceres.
senhores membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Legislação, Justiça e Redação. Com relação aos pareceres, os senhores membros votam favorável? O combinado é seguir o parecer do jurídico. Não vai ter outra posição. Segundo o parecer do jurídico, então, se o parecer está aprovado, vamos prosseguir aqui. Projeto de lei número 17 da LOA. Foram feitas as alterações conforme combinado, conforme discutido aqui, conforme chegamos a um acordo através da ideia aqui do Dr. Rodrigo. Então, os senhores estão prontos a votar, seja colocado em votação única. Presidente, como foi realmente conversado aqui na última reunião, da possibilidade de suprimir isso não foi repassado para a gente essa oportunidade, porque o que foi acordado aqui, pelo que eu me acordo, qualquer vereador também pode me desmentir, é que a presidente levaria até o executivo a possibilidade dessa conversa de suprimir um ou outro, mas veio do substitutivo já escolhido, né, sem passar pela gente que a gente está analisando. Então, nessa questão aí, eu acho que está errado, porque não foi o que nós conversamos na última reunião. Bom, o que me foi passado aqui, o Dr. Rodrigues conversou longamente ali com os senhores, né? O vereador André estava aqui conversando comigo no momento. Depois que o Dr. Rodrigo passou, me pareceu que seria que o executivo faria essa opção, né? Depois eu entendi que foi feita a opção até pelos senhores. Me parece até que não era a opção que o executivo faria, né? Mas não foi isso, doutor Rodrigo, combinado? A minha sugestão foi de suprimir um ou outro. Não entrei em detalhe de quem escolheria. O vereador Amarillo chegou a dizer que achava justo que fosse o maior. não, na realidade, eu sei que discutiria qual se seria o excesso de arrecadação ou o superávit que seria suprimido. na realidade, a sugestão foi que a bancada de oposição escolhesse. Eu entendi, o doutor Rodrigo falou aqui comigo, eu entendi que seria o executivo. Não Presidente, me permitir? especificidade. Eu dei a ideia de suprimir um ou outro. Na realidade, Aí é uma discussão mais política mesmo. Na realidade, presidente, se só me permitir a complementar a fala do Dr. Rodrigo, o que aconteceu? No momento que começou a discussão, eles falaram que não tinha como analisar qual seria, entre aspas, mais interessante em suprimir. Então, eles não tinham essa definição. Então, o que foi sugerido, né, e acordado é que faria até 2 documentos e estava até na própria leitura da ata, estava falando isso, entendeu? Agora que porque na hora dessa leitura, inclusive, eu olhei para o Rodrigo com um ar meio questionador, eu não estou entendendo o que era aquilo. Bom, Mas não atende da forma. Não atende não? Não é porque o excesso de arrecadação, de qualquer forma, ele pode ser, no final do ano, por ano superávit. Né? Então, seria interessante tirar o superávit e não o excesso de arrecadação. Assim, como a gente, igual foi
sugerido aqui, para a gente ir mantendo contato do grupo, para a gente chegar aqui resolvido, só que foi mandado o grupo só 1 hora antes da reunião, então deu nem tempo da gente trocar essa ideia para uma possível análise de outra forma. Foi isso que aconteceu. Nossa, eu achando que a gente terminasse hoje. A questão é, qual que é a questão? Um inciso é de falar sobre excesso de arrecadação e o outro falar sobre superávit. Foi retirado o inciso do excesso de arrecadação, quando na verdade o mais interessante, de acordo com a nossa opinião, seria retirado do superávit. Por qual motivo? Porque no superávit a gente pode, de uma forma, como se diz, mais abrangente, fiscalizar de forma melhor. Fiscalizar ou decidir? Decidir, mas a gente tem toda a relação de superávit. O excesso de arrecadação no final do ano ele pode ser transformado em superávit. Então seria como se não tivesse função de retirar esse inciso. Mas o excesso de arrecadação na lei é classificado como uma coisa, superávit como outra. Eu entendo se ele não estando autorizado aqui, o executivo não vai poder fazer essa alteração sem vir para cá. Eu também estava na expectativa de resolver isso hoje, presidente, eu confesso. Mas assim, esse dia aqui da outra vez, vocês vão mantendo contato do grupo. Tanto é que hoje foi chegando a hora da reunião, eu achei que nem teria alteração de nada, porque realmente chegou praticamente às 5 horas da tarde, a reunião era às 6. Não, mas eu já tinha pedido que se comunicasse isso mais cedo, não sei o que. Mas também, assim, pelo que eu entendi, né, eu não sei se a vereadora André se recorda, nós estávamos conversando sobre outro assunto enquanto a Rita Mas o vereador... Não, nós não ouvimos a proposta inteira no momento, né, estava sendo decidido, não é isso? Presidente, em algum momento da conversa ali dos vereadores, o vereador Alair me chamou e me colocou a par rapidamente ali do que estavam conversando. Então, o que foi acordado, para marcar logo essa questão, é que nós escolheríamos um ou outro para manter no projeto. E, basicamente, já veio escolhido pelo Executivo a permanência do superávit financeiro. Então, é só retornar ao prefeito e colocar o que foi combinado e a gente volta. Porque eu entendi de outro modo, pelo modo que o doutor Rodrigo explicou aqui comigo, porque ele estava resolvendo ali, eu entendi de outra forma e aí passei de forma diferente. Mas eu acho até que poderíamos entrar em contato agora, né, para ver se já se resolve isso, né, porque está ficando desgastante. Nós estamos com isso há muito tempo, já foram muitas discussões e nós já fizemos assim concessões e mais concessões, então já está extremamente cansativo, né? Presidente, uma outra questão, só para tirar a dúvida. A Raíla nos encaminhou semana passada, durante a reunião, ela encaminhou um arquivo para mim e para o André, não sei se encaminhou para outros vereadores. Eu não consegui abrir no meu celular, o vereador André conseguiu, e a questão do orçamento da Câmara e do gabinete, que tinha, até o vereador André, se não me engano, falou alguma coisa sobre isso no grupo. Vencendo os elementos orçamentários que estavam constando antes. Não, ela não explicou isso para vocês, não? Não. Ela não teria explicado. Não é aquilo não, aquilo é o nosso resumido aqui, tá? Porque lembra que a alteração foi feita aqui com a gente, entendeu? Então nós mandamos como aquilo, ele não tinha nenhuma alteração,
mas pode ver no atual já deve estar tudo constando, porque na verdade ele vem assim quando já é o projeto de lei executivo, ele vem detalhado. Então, oficialmente ele está detalhado e contado. Presidente, é porque o meu questionamento só foi uma pergunta a respeito dos elementos. Desde o início do projeto estava de um jeito e ela tinha encaminhado para a gente de outra forma. Então permanece de acordo com o primeiro. Ali é como se fosse, vou colocar grosso modo, que eu não sei o termo contábil correto, é como se fosse um índice, entendeu? Partes principais. E depois vem aquele detalhamento que seriam subitens, entendeu? Não é que não vai por constante, se suprimiu, nada disso não. Bom, entramos... Sim. A questão seria do superávit do excesso de arrecadação pelo entendimento de que o excesso de arrecadação estaria inserido no superávit e não precisaria de um projeto de lei para criar crédito suplementar. Assim, da forma como a gente entendeu que... Ou por valor mesmo, entendeu? Entende que o superávit é um valor maior que o excesso de arrecadação, para poder repassar para o executivo qual que é o pensamento. O entendimento foi que o excesso de arrecadação poderia, no final do ano, ser apurado como um superávit. Essa foi a forma como a gente conversando, a gente chegou nessa conclusão, nessa análise. O artigo 43 da Lei 4.320/64, ele prevê o seguinte, a abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a respeito que será precedido de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Considera-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. 1. Superávit financeiro, apurado em balança patrimonial do exercício anterior, proveniente de 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de donações orçamentárias. Então, assim, acho que está bem específico isso aí, que superávit é uma coisa e excesso de arrecadação é outra. Assim, uma opinião jurídica. Se for isso. Eu acho que Isso foi a primeira vez que apareceu lá no orçamentário. Nós votamos, não tinha isso. E é uma opção do executivo, né? A discussão tinha que ser sempre, né? Isso é mais ou menos uniforme, eu acho. A lei orçamentária, eu falei aqui, ela deve ser aprovada, não é uma lei orçamentária, não ser aprovada. Mas houve mudança na redação. Por isso é que está dando esse problema. Por quê? Que nós vamos aprovar isso aqui e ficar depois apenas sem participar Aí eu não entro nesse mérito. Sim. com relação a... a... aqui uma alternativa Sim, de solução. Mas eu acho que isso aí, desde o vereador fora do contexto, na hora que o prefeito quer fazer alguma coisa ali, ele não vai precisar nem dessa situação à Câmara. Isso do jeito que está. E a pergunta é o seguinte, nunca houve isso, porque agora, entendeu? Mas nunca houve também uma reserva de contingência no valor, que agora foi exigido que tivesse. Mas se é para manter uma uniformidade, que se mantém em tudo. Né? O legislativo, principalmente, legisla. Essa questão de praticamente gerir, porque fiscalizar é uma coisa, por isso que eu perguntei quando o vereador Rafael citou, se seria questão de fiscalizar ou decidir. A Câmara quer decidir, quer ter atos de gestão, e nós já passamos por situações até embaraçosas aqui, complicadas, que prejudicaram o interesse público, né? Mas vamos voltar para a questão aquilo que o doutor Rodrigo explicou, da definição. O que se fala disso? Juridicamente. Isso que ele fazia,
Mas os senhores querem que se entre em contato com o executivo? Querem que suspenda? Eu só acho que houve uma mudança, pouco tempo para ser analisado, quando se analisou, houve uma proposta, uma emenda aqui, suspendida aquele artigo, e não foi. Aí fala assim, não, meu prefeito não, aprovou, está aprovado. Fiscalizar o que isso não é aprovado? Está dentro de uma carga. Não é assim não. A fiscalização não. Se é, por que não fez? Vamos fiscalizar o negócio não vai ser feito. Hein? Como é que vamos fiscalizar o negócio não vai ser feito? Para quê? Não vai ser feito. Fiscalizar o negócio não vai ser feito. Não é só fiscalizar o Doutor Rodrigo. Presidente, eu posso tirar uma dúvida com o doutor? Sim. Doutor, emenda parlamentar, recurso, nesse caso, ele entra como superávit ou excesso de arrecadação? Ele vem com uma rubrica específica no orçamento. Nenhum. Ele já votou já uma situação, não sei se é alguma específica. Desculpa. Emenda parlamentar, né? Isso. Não sei se eu fiz a análise. Mas aí é carimbada, né? Passa pela caixa e começa Ela a é arrecadação. a gente fala. Eu acredito que é bom excesso de arrecadação. Porque o superávit é apurado mediante balanço patrimonial. Aqui o município arrecadou a mais. O excesso de arrecadação é que o município não esperava e arrecadou. Bom, vamos suspender, vamos tentar aqui por 5 minutos, 10 minutos, tentar entrar em contato com o executivo, doutor Rodrigo. Suspense.